Qual é o azeite que o teu pavio tem queimado na tua candeia? Certa feita, o Mestre, nosso Senhor Jesus, caminhando e andando e percebendo que uma multidão o cercava, desejosos de aprender os seus ensinamentos, ele subiu ao monte e ele começou a exortar. Esse momento foi conhecido como Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ele falou muitas palavras, algumas parábolas, alguns mistérios, mas tudo o que ele disse era referente ao cerne do homem, que é o que move o mundo, o coração do homem. Acautelai-vos, vigiai, observai, tenham cuidado. Eram as palavras que o mestre gostava muito de repetir. Ele sempre falava ensinamentos que essa palavra estava inserida. Acautelai-vos disto e daquilo, acautelai-vos de não ser desta maneira, de não agirem desta forma. E em um dia destes, de ensinamentos, neste dia que ele estava no monte, ele disse algo que foi bem interessante. Ele disse uma frase nesse sentido: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Mateus 6:23. Então, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão estas trevas. Nós sabemos que um bom mestre, ele não desperdiça palavras. E é óbvio que o mestre dos mestres não usaria palavras soltas. E nesta parábola, neste ensinamento, ele usou um elemento específico para nos ensinar algo: a candeia. O mestre diz que os nossos olhos são a candeia do corpo. Ele diz que a candeia, que são os olhos, ilumina o nosso corpo, ilumina o nosso cérebro. E o que será que ele quis dizer com isso? Qual é o ponto? Por que ele usou a candeia para falar algo tão interessante? No nosso mundo contemporâneo, num mundo de tecnologia, eletricidade, num mundo quase autônomo, muitas pessoas podem não conhecer uma candeia. Algumas pessoas conhecem a lamparina, que é uma espécie de evolução da candeia, mas até mesmo no sentido da lamparina, muitos não sabem como é a sua funcionalidade, como que a lamparina funciona. Existem vários modelos, e no tempo antigo a candeia era feita de barro. Mas o que chama a atenção aqui nesse momento é não a sua qualidade ou como era feita, qual era a estirpe da candeia, mas o que chama a atenção aqui, acredito eu, é o seu funcionamento, como a candeia funciona. Para quem não conhece, a candeia, ela era uma espécie de lamparina antiga, e ela era ativada através de um processo de combustão do óleo, né, ou de algum tipo de combustível. Naquele tempo usava-se muito azeite. Então, como que funciona, para quem não conhece, rapidamente? Você precisa de um recipiente. Dentro desse recipiente você coloca o óleo. Naquele tempo era o azeite. E você precisa de um pavio. Esse pavio pode ser um papel, pode ser um papiro, pode ser um algodão, mas naquele tempo usava-se muito uma espécie de barbante, né, de algodão. Você chafurda esse pavio no óleo, e aí você deixa uma ponta dentro do óleo e outra ponta fora do óleo e acende.
basicamente, isso é uma candeia, isso é uma lamparina. E o que chama a atenção aqui é, quando você acende esse pavio, o pavio não queima. O pavio, ele consome o óleo que está dentro do recipiente. E ele não para de queimar até o momento em que todo o óleo é consumido. O pavio continua aceso até o óleo desvanecer, até o óleo desaparecer, até o óleo ser inteiramente consumido. E depois o pavio é consumido. Se você quiser fazer esse experimento em casa, é interessante para que você entenda melhor o que nós estamos falando. Ao fim, quando o combustível acaba, o pavio ele é consumido pelas chamas, restando apenas borrões, né? Eu quero que você analise isso e pense nisso e perceba que não é por acaso que o Senhor usou o exemplo da candeia. Do mesmo jeito que o fogo, através do pavio, consome o óleo dentro do recipiente, da mesma maneira os teus olhos consomem aquilo que está no mundo externo. Os olhos são a candeia do corpo. Só que se o olho é uma candeia, qual é o seu combustível? O que é que alimenta a candeia do olho para iluminar o nosso interno? Jesus, ele aponta o olho como uma candeia porque o combustível dos nossos olhos, o combustível da nossa candeia é aquilo que nós todos a todo momento estamos pousando no nosso olho. É aquilo que nós buscamos. É aquilo que a todo momento nós estamos prestando atenção. Jesus Cristo, ele não estava falando do olho em si, ele não estava falando do órgão olho, ele não estava falando de coisas físicas, mas ele usou o olho como um exemplo e a candeia como um exemplo ou parábola para explicar esse processo. Do mesmo jeito que nós inserimos as coisas externas dentro do nosso corpo através do nosso olho, assim nós também fazemos com a candeia. A candeia só acende se você tiver um combustível. Os nossos olhos só buscam o combustível da nossa alma. Essa candeia, os olhos, se nós alimentarmos a candeia com um óleo, com um azeite, com um combustível benéfico, a nossa luz será boa e a luz que iluminará nosso ser será boa. Mas se os nossos olhos forem alimentados com um azeite que é maléfico, a luz, que iluminará o nosso ser será má e ela contaminará nosso íntimo. Ela contaminará o nosso cerne. E se essa luz for tenebrosa, quão tenebroso será o nosso íntimo? A luz não é simplesmente a claridade, a luz ela é o esclarecimento, ela é a consciência. Então, se você alimentar a sua candeia com bons azeites, a tua luz, a tua ânima será boa e o teu corpo será bem iluminado. Mas se você alimentar a sua candeia com maus óleos, maus azeites, a tua luz será péssima. Quando você alimenta a candeia com certos tipos de óleo, cada óleo ele produz um tipo de chama e até mesmo um aroma, de modo que se você colocar maus óleos numa candeia, um óleo de má qualidade, um óleo estragado, ou até mesmo um óleo que seja impuro, produzirá um aroma, um cheiro, um odor incômodo. E assim também funciona o nosso corpo. É como um incenso. Se nós colocarmos um incenso maléfico, um incenso sujo, um incenso de origem duvidosa, nossa casa fica com um cheiro estranho. É a mesma coisa. Então nossos olhos são a candeia do corpo. E com o que nós estamos alimentando essa candeia? Qual é o óleo que nós estamos alimentando essa candeia? É isso que Jesus pergunta a nós. Só que tem outro porém.
Assim como existe uma candeia de fora para dentro, existe também uma candeia de dentro para fora. Nosso coração é a segunda candeia do nosso corpo. E se o coração é a candeia do nosso corpo de dentro para fora, qual é o seu pavio? Qual é o pavio que queima o óleo do nosso coração? A língua, a boca. Os olhos, eles extraem do externo para o interno. E o nosso coração extrai do interno para o externo. O óleo que adentra nos seus olhos escorre para o teu coração. E a chama que queima para dentro também queima para fora. Aquilo que você consome descerá para o seu coração. E a mesma chama, o mesmo ímpeto que queima para dentro da mente é a mesma chama que queima para fora do coração. Acautelai-vos, o Senhor diz. Acautelai-vos. Tenham cuidado com o seu comportamento, tenham cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você fala, com as maledicências, com as fofocas. Porque aquilo que sai do teu coração corresponde a você. Se você fala dos outros, se você fala de outrem, muito provavelmente o que você está falando fala sobre você. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O mestre disse isso. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Então, Jesus, ele usava nas suas parábolas estes exemplos: o olho, a boca, a língua, né? Porque estes são os órgãos que nos permitem nos relacionar com o universo. Não existe outro modo de nos relacionarmos com a vida que não seja através dos olhos e da boca. E não existe outro modo de nos relacionarmos com Deus e com o próximo que não seja com os olhos e com a boca. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca é isso que contamina o homem. Mateus 15:11, Jesus disse isso uma vez. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus disse outra vez em relação aos nossos olhos, Mateus 7:5. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Novamente, Mateus 6:23. É com os azeites da vida que nós preenchemos nossas candeias. E estes azeites, estes óleos, estas essências do externo que nós alimentamos nas nossas candeias, serão consumidas. E este perfume, este aroma, exalará na nossa vida. E ao fim, quando este azeite, quando este óleo, seja bom ou mal, for consumido, o pavio também será consumido. E o pavio, nesse caso, é o nosso corpo. Então acautelai-vos, é o que Jesus diz. Acautelai-vos do azeite que você está usando, porque este azeite será consumido pela chama do teu eu, e depois o teu corpo será consumido por isso. Você pagará pelo que você fala. Você pagará pelas coisas que você consome e produz. Acautelai-vos e não permitais que o mau azeite ilumine o teu ser. Não permitais que o mau azeite seja o combustível da tua ânima, o combustível do teu corpo. Portanto, reflita em Jesus. Reflita nele neste momento. As virgens das bodas,
aquelas que, agindo de maneira imprudente, deixou findar o azeite de suas candeias. Elas permitiram que o azeite fosse consumido. Elas deixaram de diligentemente olhar para o seu azeite para dormir, para consumir outros azeites. Azeites estes que entorpecem, que seduzem e que adormecem, e que foi o caso delas. Elas adormeceram, elas deixaram de se preocupar com o noivo. E quando o noivo chegou, elas correram atrás deste azeite da qual elas não tinham mais. E correram atrás, mas não encontraram. E infelizmente perderam as bodas. Em Apocalipse 3,18, o Senhor da vida aconselhou assim: portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e que compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. O Senhor é o grande vendedor, e Ele nos exorta a comprar dele as primícias. O Senhor, como grande vendedor, Ele tem todos os produtos, as primícias e as maravilhas, todos guardados em suas dispensas. O azeite, até os dias de hoje, ele é considerado uma primícia. Ele é considerado o melhor dos óleos. E naquele tempo ele era usado para iluminar as candeias. O azeite do Espírito Santo, ele é o óleo que ilumina o teu ser. É o óleo que preenche a tua candeia e, iluminando o teu cerne, assim como um farol ilumina no meio do mar, ele guia o noivo até a noiva. O azeite do Espírito Santo é aquilo que nós precisamos. E o Senhor, que é diligente, ele é competente e ele não falha, ele renova esse azeite a todo momento, todos os dias. Então reflita em Jesus nesse sentido. Reflita em Jesus e reflita no azeite do qual você tem colocado, tem preenchido a tua candeia. Porque eu tenho certeza que Ele nos pergunta exatamente isso. Se o melhor óleo da candeia é o azeite, por que não comprar o azeite com aquele que criou as oliveiras?